Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. E seu volume 2, a vinda de Cristo é certa. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, santificados, íntegros e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele está preocupado com o nosso caráter, Senhor, a nossa maneira de nos relacionar uns com os outros, nos relacionar com as pessoas. Nós estamos no mundo por um motivo, pregar o Evangelho. E para isso a gente precisa aprender a maneira de Deus se relacionar. Ó Senhor Jesus, e para isso, como a gente vai ver no dia de hoje, Senhor Jesus, a gente precisa aprender a ser longânimo. A gente não pode desistir, precisamos crer no poder de Deus, vamos encontrar todo tipo de pessoas, ó Senhor Jesus, mas o Senhor ele nos orienta, Ele nos ensina a viver pelo Espírito, Senhor Jesus, a viver pela vida de Deus. Se a gente for dirigido pelo Senhor, encabeçado por Ele em todas as coisas, a vontade dEle vai ser cumprida, ó Senhor Jesus, e todos vão sair ganhando, com certeza, ó Senhor Jesus. Que o Senhor ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Longânimos para com todos. Ó Senhor Jesus. Na passagem que estamos abordando esta semana, Paulo prossegue. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Na versão Nova Almeida atualizada lemos: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Ó Senhor Jesus. Segundo essa porção da palavra, na vida da igreja, há os insubmissos, ou seja, aqueles que vivem de forma desordenada. Essas pessoas não aceitam ficar sob a ordem estabelecida por Deus e por essa razão agem sempre por conta própria. Elas não se importam com a orientação dos irmãos que estão à frente, mas vivem à sua própria maneira. Ó Senhor Jesus. Além dos insubmissos, há também os desanimados. São aqueles irmãos mais tímidos, que são facilmente abalados por circunstâncias adversas. Como sua alma não suporta as dificuldades e sofrimentos, não tem ânimo para fazer nada. Temos ainda os fracos, os quais devemos amparar. Ó Senhor Jesus. O versículo que lemos acima nos encoraja a ser longânimos para com todos. É como se o Senhor admitisse que, de fato, na vida da igreja, há pessoas insubmissas, desanimadas e fracas. Em um primeiro momento, poderíamos pensar que o melhor seria excluir irmãos com essas características. Todavia, o Senhor nos recomenda cuidar deles. Essa recomendação não se dirige apenas a irmãos responsáveis, presbíteros e diáconos, mas a todos nós. Portanto, temos a responsabilidade de cuidar e, mais ainda, ser longânimos para com todos. Ó Senhor Jesus. Aqui vemos novamente a essência da fé, do amor e da esperança. Ao cuidar de irmãos insubmissos, desanimados, fracos,
desordeiros e tímidos. Precisamos crer que Deus é capaz de transformá-los. Devemos ainda amar esses irmãos, porque somente com amor seremos capazes de ser longânimos, aguardando o dia em que essa transformação ocorrerá. Ó Senhor Jesus! Amados, tudo isso demonstra que na igreja cuidamos uns dos outros. Todos são acolhidos. Isso é maravilhoso. O cuidado não é responsabilidade apenas de alguns, mas de todos nós. Embora haja irmãos de difícil convivência, não desanimemos. Pelo contrário, cuidemos deles com amor. O Senhor está voltando e devemos anelar que todos nos tornemos vencedores e sejamos arrebatados. Ó Senhor Jesus! Continuando com a leitura, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Isso quer dizer que não agimos conforme as pessoas agem conosco. Portanto, se somos maltratados, não retribuamos da mesma maneira, pois isso nos colocaria no mesmo patamar, não é verdade? Ó Senhor Jesus! Permitamos que nosso relacionamento com as pessoas seja dirigido pelo Espírito e pela vida divina que está em nós. Esse é um sinal determinante de que somos encabeçados por Cristo e temos um viver de fé, amor e esperança. É dessa maneira que devemos viver a vida da igreja, principalmente nesses tempos finais que antecedem a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como devemos tratar os insubmissos, desanimados e fracos na vida da igreja? Ó Senhor Jesus! Foram falados vários pontos aqui, mas o ponto principal é amor. Ó Senhor Jesus! Amar não é só ter uma atitude amável. Porque você pode ter uma atitude amável, mas o seu interior não tem nada disso. Mas é realmente ter a realidade do amor, a realidade de Deus. Você saber o porquê você está fazendo tudo isso. Senhor Jesus. E como ele mostra, não é amar só um pouquinho, não. É com longanimidade, com um longo ânimo. Não desanimar. Não ficar desanimado porque não aconteceu do jeito que eu queria, não foi como eu planejei. Ó Senhor Jesus. Pensei que ia ser assim. Ó Senhor Jesus. Não, mas realmente crer no poder de Deus para transformar. Senhor Jesus. E para isso também a gente precisa, ao cuidar dos filhos de Deus, da direção dele. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. Nós precisamos da direção do Espírito. O Senhor sabe a maneira de cada um. Deus chamou cada um, Senhor Jesus. Ele sabe que cada um necessita. E muitos ali às vezes estão ali para trabalhar em você. Ó Senhor Jesus. A gente queria que todo mundo tivesse perfeito, fazia a vontade de Deus e tal. Mas a gente acabar se tornando soberbo, a gente acabar se voltando para outras coisas, mudando o nosso coração. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor não quer. Ele quer que a gente vá resistindo a todas as coisas, que a gente vá dependendo dele, nos aproximando dele. Ó Senhor Jesus, conhecendo de fato o caráter de Deus, aquilo que ele deseja, assim que ele vai cumprir a vontade dele. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que aprender realmente a ter um amor verdadeiro. Senhor Jesus, quando você vai diante de Deus e busca amor verdadeiro para cuidar dos irmãos, muita coisa muda. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que buscar, não desistir, e sempre ser guiado, sempre ter comunhão com Deus. O que Deus valoriza é isso, um coração de busca. Ó Senhor Jesus, para poder fazer todas as coisas, não fazer do nosso jeito, mas do jeito dele. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje é que tudo é pelo Espírito e pela vida. Ó Senhor Jesus, não é por conhecimento, não é por experiência disso e daquilo, mas realmente pelo Espírito e pela vida. Eu preciso perceber que tudo precisa gerar vida, não só para mim, e também não só para o outro. Às vezes a gente quer gerar vida para o outro e a gente deixa a nossa vida espiritual um pouco de lado. E às vezes a gente fica só focado na nossa vida espiritual e deixa o outro um pouco de lado. Então tem que haver um equilíbrio, tem que ser dirigido pelo Senhor em todas as coisas, exercitar o Espírito e sempre procurar que tudo gere vida. Vida para nós, vida para todos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como não coloquei, tudo é pelo Espírito, tudo é pela vida. Se você realmente aprender a viver pelo Espírito e ver o que está resultando em mais vida, Senhor Jesus, aí está o nosso termômetro, está a nossa bússola aí. Eu já sempre compartilho aqui, irmãos, procura irmão, fazer isso e aquilo é pecado.
Ó Senhor Jesus, a questão não é pecado. A questão que você precisa olhar isso está gerando vida? Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente está cansado, a gente está trabalhando muito, precisa esparecer um pouco, precisa às vezes largar um pouco as coisas da igreja, mas é assim, olha, é um final de semana, não é largar um ano não, né, Senhor Jesus, é realmente descansar. Se eu vou descansar, eu vou descansar, Senhor Jesus. Olha, eu preciso ir lá, eu preciso descansar, preciso me voltar para as coisas de Deus, colocar a cabeça no lugar, respirar, ó Senhor Jesus, dar um tempo para ganhar vida. Não é para se acostumar, olha, poxa, foi tão bom, né, largar tudo para lá e cuidar das minhas coisas, aí você começa a largar tudo de novo e vai cuidar, aí daqui a pouco acontece, né, o Senhor vai te substituir, porque o seu coração mudou. Nós irmãos têm falado muito isso conosco, né, estão falando a respeito do nosso caráter, né, a respeito da palavra da verdade, né, precisa andar junto, né, a justiça, a verdade, a paz, a alegria. Se você ficar procurando só alegria, só aquilo que te satisfaz, você vai deixar as coisas de Deus de lado. Ó Senhor Jesus. Né? E os irmãos têm dado vários exemplos, né, de profetas de Deus, né, filhos de Deus, pessoas que a Bíblia cita ali, né, como servos de Deus, né, que foram escolhidos pelo Senhor devido ao seu coração, suas características e tal, e depois abandonaram isso. Aí o Senhor fez o quê? Removeu essas pessoas, deu oportunidade, né, várias oportunidades para que se arrependessem. Mas a pessoa não quis. Então o Senhor pôs de lado e chamou outro. Ó Senhor Jesus. E já aconteceu também o contrário. O Senhor olhar, ver que não tinha ninguém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E de repente, o coração de um servo de Deus muda. E aí Deus pode usar, né, essa pessoa, Senhor Jesus, para poder causar uma grande revolução, né, para causar uma virada. É isso que o Senhor está contando conosco. Senhor Jesus, por isso que ele fala, a gente precisa aprender a ser longânimo para com todos. Senhor Jesus, cumprir a vontade de Deus não é só falar palavras, não é falar palavras bonitas, não é conhecimento bíblico, Senhor Jesus, mas é realmente ter experiência. A gente precisa ter experiência com Deus e ter experiência com o homem. Senhor Jesus, a gente precisa ter experiência com o Senhor, na palavra, né, exercitar o espírito, perseverar. Ó Senhor Jesus, tem que ter experiência com as pessoas, saber os vários tipos de pessoas, né? Mostrou para nós aqui, né? Tem, Senhor Jesus, tem insubmisso, tem desanimado, tem fraco, né? Tem o rebelde, tem o desordenado, e você precisa aprender a identificar. Às vezes você acha que uma pessoa, essa pessoa aí não obedece, não vai fazer nada, mas às vezes ele não obedece porque ele é fraco, ele não consegue, então ele precisa ser nutrido. E aí, como que você vai falar? Então mostrou que tem uma medida para cada um. Ó Senhor Jesus, isso o Senhor vai dando para nós experiência e tudo na dependência dEle. Ele vai mostrar a maneira. Ó Senhor Jesus, Ele vai mostrar a maneira de alcançando cada um. Com alguns, de repente, olha, o Senhor vai mostrar para o Senhor, você tem que ser pulso firme, um pouco mais severo, pegar no pé. Outros o Senhor vai falar, olha, esse aí não adianta, deixa ele solto, dá a palavra e sai fora. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender, né? E cada um vai ter experiência com o Senhor, e como mostrou, eu preciso crer, né, no poder do Espírito. Como os irmãos têm falado conosco nas palavras do final de semana, eu preciso levar a palavra de maneira fiel, né? Mas é como sempre falo aqui no canal, existe a palavra que Deus falou para você e a palavra que Deus quer falar através de você. Há uma diferença, né? Eu aprendi isso a duras penas. Eu achava que, poxa, aquilo que Deus falou para mim, todo mundo ali está buscando Deus, vou levar a palavra ali e vai todo mundo andar na mesma direção, mas nem sempre é assim. Há pessoas que às vezes estão com o coração em outras coisas. Ó Senhor, estão procurando outras coisas, e como mostrou aqui, né? Às vezes parece que está ali buscando o Senhor, tudo direitinho, mas não, é uma pessoa que é insubmissa. Uma pessoa que vive de maneira desordenada, não aceita a ordem que Deus estabeleceu. Há pessoas que ela só aceita falar de Deus se ela estiver na frente. Se ela puder dar o voto de Minerva, se ela decidir tudo. Se ela não decidir, não adianta. Você vai dar murro na ponta de faca. Senhor Jesus, ela não se submete. Ela gosta de ser o centro das atenções, ela gosta de estar à frente de tudo. Senhor Jesus. Eu já dei até esse exemplo aqui, né? O exemplo de Judas, né? A gente vê ali o Senhor, né? A gente, quando vai ler ali João, por exemplo, João começa a falar de Judas, ele fala que Judas roubava o dinheiro das ofertas. Ó Senhor Jesus. Né? E será que Jesus não sabia disso?
Claro que sabia. Mas por que pegou o dinheiro, né, a bolsinha de dinheiro e dava na mão de Judas? Senhor Jesus. Isso o Senhor me mostrou pela experiência. Eu fui vivendo, né, certas coisas, eu fui mostrando. Porque se ele não dá a bolsa na mão de Judas, Judas ia arrumar problema com todo mundo. Senhor Jesus. Né? Se dá na mão de Mateus, ia arrumar problema com Mateus. Se desse na mão de Pedro, ia arrumar problema com Pedro. Quem tivesse com a bolsinha na mão, Judas ia arrumar problema, porque o coração dele estava naquilo ali. Então o Senhor fez. O que o Senhor fez? Deu na mão dele. Olha, você vai cuidar aqui de alimentar, de fazer tudo. Né? E ele tirava dinheiro para ele, fazia as coisas dele, do jeito dele, mas também tinha a responsabilidade dele. E o Senhor deu para ele a oportunidade de se arrepender, mas ele não quis. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes eu vejo, né, que o Senhor tem mostrado isso, né? Às vezes você vê ali, poxa, por que tal tarefa foi entregue na mão de tal irmão? Poxa, a pessoa não está fazendo as coisas direito, não está assim, tal. Você está vendo ali que falta princípio espiritual, falta um monte de coisa. Ó Senhor Jesus, mas o que o Senhor fez? O Senhor colocou ali, tem um motivo, Senhor, de trabalhar nossa longanimidade, nossa oração, Senhor Jesus, para aquela pessoa não arrumar confusão. Ó Senhor Jesus, porque ele mostrou aqui, tem um submisso. Ele não se importa com a orientação dos outros, aquilo que Deus mostra para os outros, ele não está nem aí. Ele faz as coisas do jeito dele e pronto. Ó Senhor Jesus, é como falou aqui embaixo, né? Talvez a gente pode pensar, mas não seria melhor excluir essa pessoa? Seria melhor botar ele para fora, né? Já que ele está aqui para causar confusão? Manda embora. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor falou não. O Senhor recomenda que a gente tem que cuidar de todos. A gente não pode escolher. Deus, ele acolheu. Ó Senhor Jesus, a gente não sabe o trabalho de Deus. A pessoa pode estar aí dando um monte de problema, Senhor Jesus, e um dia ela se arrepende, se volta totalmente ao Senhor e muda tudo. Ou ela pode ser usada ali, né, para gerar situações ali e pessoas não ficarem olhando só coisas exteriores, né, mas realmente se voltarem para o Espírito. Eu sempre falo isso com os irmãos, olha, não basta a gente chegar aqui e ouvir essa palavra rica, tudo isso, todo esse conteúdo espiritual e achar que é tudo tranquilo, vou receber conteúdo e está tudo certo. Não, eu preciso receber isso aqui diante de Deus. Ó Senhor Jesus, eu preciso me preocupar com a vontade de Deus, eu preciso me importar com o plano de Deus, a maneira de Deus fazer as coisas. E aí às vezes são levantadas essas situações, porque às vezes a gente se acomoda. Aí você levanta alguém, faz um barulho ali, arruma uma confusão, aí você vai diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu lembro anos atrás, uma pessoa se levantou no meio dos irmãos, começou a causar muita confusão, começou a querer apontar erro aqui, erro ali e tal. Ó Senhor Jesus, né? E na hora, óbvio que a gente fica irritado, mas a gente procura não botar lenha na fogueira, né? Não retribuir o mal com o mal. Vamos, né, amenizar as coisas, vamos, né, apagar o fogo ali, vamos para casa, vamos respirar fundo, orar, vamos diante de Deus, né? Vamos deixar uns dias passar. Ó Senhor, às vezes a pessoa falou da boca para fora, falou que estava com a cabeça quente ou foi influenciada por alguma coisa, às vezes depois ela se volta a si e resolve. Mas acontece, né? Depois de ouvir um monte de coisa, né, a gente faz o quê? A gente vai diante de Deus. Aí, né, conforme fui indo diante do Senhor, né, mais clareza e mais firmeza eu tive na palavra que eu estava recebendo. Senhor Jesus, eu pude ficar mais claro ainda. Por que se voltou? Por que seguiu esse caminho? E aí eu pude olhar para mim, né? Como você fala aqui, né? Não olha para o outro, olha para você. A gente tem que fazer como Deus faz. Deus, ele separa o pecado e o pecador. Deus, ele abomina o pecado. Ele odeia. Mas o pecador, ele ama. Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a fazer essa distinção. Olha, o irmão foi lá, falou isso e tal. Mas ó, o irmão é uma coisa, a atitude do irmão é outra coisa. Então a gente precisa aprender a discernir. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta é contra aquilo que influenciou ele a tomar tal atitude. Ó Senhor Jesus, você brigar com o irmão vai fazer com que ele se agarre mais ainda àquela atitude que ele tomou. Por isso que a Bíblia fala, a gente precisa aprender a ser longânimo para com todos. Aprender a cuidar de todo tipo de pessoas. Porque a gente vai olhar para a nossa pessoa. A gente olha, às vezes o outro é teimoso, mas você olha para você e fala assim, eu também sou. Ó Senhor, também tem coisas que eu teimo, fico ali agarrado.
Ó Senhor, Jesus, a gente precisa olhar para tudo isso, né? Olhar para tudo o que aconteceu e tal, e ir diante de Deus. Senhor, será que eu também não estava pensando assim? Será que eu também não estava indo para esse lado? Será que se eu tomasse certas atitudes, escolhesse isso e aquilo, será que eu também não pensaria assim? O que levou tal pessoa a pensar assim? Aí o Senhor mostrou todo o processo, né? Olha, a pessoa faz isso, faz aquilo, faz isso em oculto, aquilo outro, foi sujando o coração dela. Aí você olha para você mesmo e vê, poxa, tem um negócio que eu também faço em oculto que é bem parecido com isso. Olha, melhor eu começar a tratar isso no meu coração, porque senão depois eu posso chegar ao mesmo status, à mesma situação. Então tudo isso é para exemplo nosso. O inimigo quer nos derrubar ali e tal, mas a gente precisa realmente aprender a nos voltar ao Senhor. Tem uma frase que o irmão falou, né, anos atrás, eu também estava passando por certas situações, o irmão usou essa frase e isso me ajudou muito, né, que fala que a gente tem que ser como uma bola. Né, quanto mais forte você bate na bola, mais alto ela quica. Ó Senhor, então toda ação tem uma reação. Né, se você pegar uma bola e bater nela, né, para baixo, ela vai quicar no chão e vai subir. Mais forte a pancada, mais alta ela vai subir. Então é isso que a gente precisa aprender. A gente recebeu uma pancada, mas a gente vai fazer o quê? Reagir e subir, ganhar mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, teve um outro irmão que há poucos anos atrás usou um outro exemplo, né, de você pegar uma bola também, né, e você tentar enfiar a bola debaixo d'água. Você vai aguentar ficar com aquela bola debaixo d'água um tempo. Daqui a pouco você não vai ter força, não vai ter equilíbrio, ela vai escapar. Aí o que acontece? Ela salta, né, acima da superfície da água. É isso que precisa fazer, o inimigo fica ali, bota pressão, segura, agarra, mas tudo isso está servindo para a gente crescer. Ó Senhor, desde que a gente volte para o Senhor, né? Por isso que o versículo para ele orar mostrou, né? Precisa andar de um modo digno da vocação que nós somos chamados. Deus nos chamou, né? Em Filipenses fala que o Senhor nos chamou para conquistar aquilo pelo qual nós também fomos conquistados. Então, o Senhor nos chamou para conquistar o reino. Porque por causa do reino, o Senhor nos conquistou. Senhor Jesus, por causa do reino de Deus, por causa da vontade de Deus. Então a gente foi chamado para cumprir a vontade de Deus, para participar do reino, para ser arrebatado, estar diante de Deus, diante do seu trono. Senhor Jesus, é isso que ele está nos chamando. Mas ele fala aqui, ó, com toda humildade e mansidão. Se perder a humildade, você acha que você é o bambambam. A sua própria maneira é melhor do que a dos outros. Ó Senhor, mas você não vê, né, que está se enfiando em coisas ruins. Mas aí ele fala, né, com longanimidade, tem que ter ânimo. Senhor Jesus, tem que aprender a esperar o tempo de Deus, o tempo de cada um, e continuar alimentando, instruindo. Senhor Jesus, é como uma pessoa que está doente ali, né, não aguenta comer comida sólida, vai comer uma sopinha aqui, daqui a pouco come mais sopa, né, e vai indo, daqui a pouco ela já volta a comer um alimento normal, mas tem que persistir. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar é dar suporte. Senhor Jesus, é sustentar, né? É amparar. Senhor Jesus, ver qual a falha do outro, qual a deficiência. Senhor Jesus, e ajudar a tapar o buraco. Né? Não é para cutucar a ferida. Ó Senhor Jesus, mas mostrando, tem aqueles que não se importam, são insubmissos, são desordenados, quer fazer as coisas do seu jeito, não se importa com o jeito de Deus. Ó Senhor Jesus, mas também tem um desanimado, né? Ele não suporta muita dificuldade, ele não tem ânimo para fazer nada. Ele precisa aprender, né? Identificar, né? Pegar, levar, né? Senhor Jesus. Os desanimados tem que animar ele, tem que arrastar ele, né? O irmão fala que esse desanimado ele é tímido, ele tem uma capacidade pequena. Então qualquer coisa abala ele. Qualquer coisa é demais para ele, porque a capacidade dele é muito pequena. Então Deus precisa trabalhar isso, a gente precisa aprender também como trabalhar isso na pessoa, como ajudá-la a aumentar a sua capacidade. Ó Senhor Jesus, ele mostrou, né? O Senhor ele admitiu que na vida da igreja foi colocado esse tipo de pessoa. Tem submisso, tem desanimado, tem fraco. Senhor Jesus, tem um trecho na Bíblia que fala que há partido entre nós. Ele fala que até mesmo importa que haja isso para que sejam manifestos os vencedores. Então às vezes a gente olha, esse que gosta de confusão vai se unir com os que gostam de confusão. Esse aqui gosta de um jeito, vai unir com aquele daquele jeito. Mas no meio disso tudo, quem está buscando o Senhor, quem tem um coração de arrependimento também vai se manifestar. Você mostrou, né? Vamos excluir? Vamos deixar de lado? Não, vamos cuidar. Como vai cuidar? Tem que depender do Senhor.
né? Mas ele mostrou que não é só para aqueles irmãos de frente, é para todos nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Ajudar a cuidar, a orar, a encorajar. Senhor Jesus, e como mostrou, tem que crer no poder de Deus. Só o poder de Deus vai transformar, só a palavra. Então eu tenho que crer e amar. Senhor Jesus, nossa responsabilidade é crer no poder de Deus e amar as pessoas, né? Amar mesmo, é deixar sair, né, o amor de Deus, né, sair do nosso jeito, né? Tem aqueles que têm uma convivência difícil e tal, mas tem que perceber que isso vai nos guardar, vai nos manter ali, né, orando, desfrutando, buscando uma solução. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou no finalzinho aqui, né, tudo tem que ser dirigido pelo Espírito, dirigido pela vida. Não vamos tratar os outros como nós somos tratados, vamos tratar no Espírito, debaixo do encabeçamento de Cristo. Assim a gente vai viver a vida da igreja do jeito que agrada a Deus, Senhor Jesus. Isso vai trazer crescimento para nós e também crescimento para essas pessoas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.